preparados para mais uma aula? Eu espero que sim. Quero que você pegue aí todo o seu material. Livro volume 4, o seu caderno, estojinho, pega a sua garrafinha de água, sente-se aí, fone de ouvido, muita concentração, porque estamos começando mais uma aula, ok? Tenho certeza que hoje você vai aprender muito mais do que você já sabe. Quero que você também tenha certeza de que nós estamos aqui com muita saudade de você. E em particular eu te falo, estou com muita saudade, sentindo falta de você aqui no colégio, aquele contato, estarmos juntos, brincarmos, darmos risada, momentos de atenção, momentos de diversão, muita falta de você. Mas tenho certeza também que em breve logo estaremos juntinhos, certo? Quero também que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que não seja apenas mais um dia, mas que hoje seja um dia de bênção sobre a sua vida e a vida de toda a sua família, ok? Vamos lá? Bora aprender? Sexto ano, então estamos nós aqui para mais uma aula de História. Nós conversamos no capítulo 13 sobre o período feudal, sobre o feudalismo. E agora, no capítulo 14, nós vamos falar sobre o Renascimento comercial e urbano. Nós temos aqui, logo a princípio, uma imagem. Quero que vocês observem esta imagem, que se refere a uma das feiras medievais, onde aconteciam as trocas, onde era um centro de grande movimento e de desenvolvimento urbano da época, ok? Neste capítulo aqui, nós vamos conversar sobre um período onde a Europa estava vivendo uma tranquilidade, né? Uma relativa tranquilidade. Por quê? Nós conversamos que no período feudal, a Europa estava passando por um momento de crise. Por que crise, professora? Vocês se recordam que as pessoas estavam saindo dos centros urbanos, indo para a área rural, e daí começaram a acontecer os feudos, não é mesmo? Quem nascia pobre, pobre morria, não é? Trabalhavam muito, prestavam serviço, enfim, era uma situação bem complicada, tá? Mas com o passar do tempo, começou a acontecer uma certa estabilidade comercial, as pessoas começaram a voltar para as áreas urbanas das cidades, ok? Então, começou a acontecer um movimento diferente, tá? Aumentou o número de pessoas das cidades, né? A produção agrícola também aumentou, a Europa foi retornando aos antigos movimentos de trabalho, novos meios de trabalho foram surgindo, saindo então dessa organização antiga e passando para um novo tipo de organização. O comércio, ele estava aumentando, cada vez mais aumentando, tá? E isso aconteceu graças ao que, gente? As cruzadas que estavam acontecendo. Foram surgindo também cidades, novas cidades. Imaginem aqui, olha o tamanho deste movimento, né? E o que está sendo retratado aqui? O livro mesmo já pergunta para nós. Que atividade está sendo praticada neste lugar? Você percebe diferença em relação à vida neste ambiente e a vida lá dos feudos? Se recorda dos feudos? Como era então a diferença? Como era a movimentação aqui e nos feudos? Bem diferente, não é verdade? Pois bem, vamos conhecer e conversar um pouco mais sobre este novo período aqui da Idade Média. A partir do século XI, gente, as epidemias que estavam sobre a população europeia foram diminuindo. As invasões pararam e os camponeses passaram então a cultivar grandes áreas que haviam sido abandonadas. E isso contribuiu para o crescimento populacional e inclusive para a mudança geográfica das pessoas, que passaram a sair da área rural, né, que eles estavam, e voltar para a área urbana, já que as invasões pararam de acontecer
e ficou menos perigoso morar então na cidade. Lembram-se que as estradas eram perigosas e eles não conseguiam receber os produtos para a sobrevivência? Pois é, então aqui a situação já começou a ficar melhor, tá? O modo de vida feudal, que era um modo de vida isolado e autossuficiente, porque tudo o que eles precisavam acabava sendo produzido ali no feudo mesmo, foi se transformando, tá? E a produtividade que estava sendo gerada lá no feudo até o século X, ela era uma produtividade baixa. Então, por isso, as técnicas que eram utilizadas na agricultura passaram a ser renovadas, né? Foram desenvolvidos novas maneiras de se trabalhar. E a partir então do século XI, foi acontecendo uma grande mudança, uma transformação, um renascimento para essa sociedade. Uma dessas inovações foram os ferros que passaram a ser forjados nas próprias aldeias. Durante o período das invasões bárbaras, o ferro ele era empregado preferencialmente para fabricar o quê? Armaduras e armas, né? As espadas. Mas, como pararam as invasões, esses habitantes passaram a fazer o quê, turma? Usar esse metal para fabricar ferramentas que eles trabalhariam no dia a dia. Que tipo de ferramenta? O arado. Olha só essa imagem que nós estamos vendo aqui do lado direito. Então, passaram a ser fabricados arados, enxadas, pás e assim por diante, foices, né? Todos os utensílios para melhorar a vida e a produção. Porque antes eles eram produzidos com o quê? Com madeira, mas passaram a ser utilizados os metais, certo? A charrua, que é um arado com rodas de metal puxado por bois ou cavalos, aumentou a produtividade do campo. E isso foi possível para revolver a terra. O que é revolver a terra, gente? Soltar a terra, misturar a terra com uma rapidez muito maior, tá? E com isso, as sementes eram lançadas e não eram desperdiçadas. Também, gente, eles passaram a utilizar um sistema trienal de plantio. O que é isso? No sistema trienal de plantio, a terra ela é dividida em 3 partes. Enquanto uma delas descansa, ou seja, ela não é cultivada, naquele período ela está descansando, nas outras 2 são cultivados tanto cereais quanto legumes. Os cereais podem ser o quê? Cevada, trigo. Legumes podem ser a fava, lentilha, ervilha, enfim, tá? Aí são alguns exemplos. A cada safra que acontecia, gente, os terrenos eles eram alternados, ou seja, aquele que ficou descansando seria plantado e um dos 2 que estavam sendo plantados passaria para o descanso, para a terra melhorar, regenerar, para depois, quando for utilizado, ela estar muito boa para o que fosse plantado ali. Então, em 3 anos, toda a área cultivada ela estava completamente renovada. E isso fez com que a grande produtividade agrícola saltasse aos olhos das pessoas. E isso se tornou uma revolução agrícola. Ok, turma? Essa foi uma grande revolução. Uma das situações de modernidade que aconteceram na época, ok? A essas inovações, gente, que nós conversamos agora, tem mais algumas informações. Por exemplo, a utilização que acontece em várias regiões de moinhos, que são movidos a água para mover cereais e ser transformados em farinha, por exemplo. O moinho, gente, ele acelerava o processo de moagem e possibilitava estocar uma grande quantidade de alimentos. E isso era bom porque permitia sustentar por mais tempo toda a população dos feudos. E com o aumento da população agrícola, foi possível acumular todos os excedentes, tudo que passava da quantidade produzida. E isso era levado onde? Aos núcleos urbanos, aos centros, para serem vendidos. Entendem agora a imagem que nós vimos na primeira página da nossa aula? Ou seja, lá acontecia uma constante circulação de mercadorias, e mercadorias novas,
tá? E isso favoreceu as atividades artesanais e a melhoria das estradas, certo, sexto ano? Olha aqui nós temos uma imagem de moinho que é movido com água, ok? Nós temos uma atividade aqui na página 18, quero que você faça esta atividade da página 18, que são apenas 2 questões, certo? Continuando aqui ainda na página 18, nós temos uma outra informação, que muitas dessas inovações, das que aconteciam nesse período, aconteciam lá nos mosteiros, tá? Os monges eram responsáveis. Esses núcleos de contemplação religiosa se tornaram centros de pesquisa e unidades de produção. E eles se dedicavam, como eu falei para vocês, né, na aula passada, se eu não me engano, não somente à oração, mas também a descobrir novas formas. Então, eles eram divididos em 2 turmas, vocês se recordam disso? Aqueles que eram ligados diretamente ao espiritual e aqueles que estavam ligados ao estudo e às novas descobertas, ok? E as suas descobertas, claro, favoreciam diretamente a comunidade local. A importância dos monges e dos mosteiros na Revolução Agrícola, que aconteceu lá na Europa depois do século XI, foi comentada inclusive por um historiador, o Thomas Woods, tá? E nós vamos ler agora um trecho do que ele escreveu. Ele escreveu aqui o seguinte, gente, que devemos aos monges a recuperação agrícola de grande parte da Europa. Em qualquer lugar em que estiveram, converteram terra bravia em campos cultivados. Dedicaram-se à criação de gado e à agricultura. Trabalharam com as suas próprias mãos, drenaram pântanos e desmataram florestas. Todos os mosteiros beneditinos eram uma escola de agricultura para toda a região na qual estavam situados. Os monges beneditinos foram os agricultores da Europa, transformaram-na em terras de cultivo em larga escala, associando agricultura e oração, certo? Então, essa é a visão de um historiador inglês, tá? Vamos lá. Tem mais uma imagem a ser interpretada, mais uma atividade. Quero que vocês realizem a interpretação desse documento, ok? E vamos já continuar falando agora sobre a ampliação dessas terras que foram cultivadas. Como aumentou, gente, a produtividade no campo, eles precisaram, claro, de mais terras para trabalhar. A expectativa de vida mudou de 25 para 35 anos, entre os séculos 12 e 13. Bem alimentada, essa população não só passou a viver mais, como também cresceu. E com o objetivo de evitar gastos, alguns senhores retiraram a obrigação dos servos com o feudo. Então foram desligadas essas obrigações. Assim, os servos estavam liberados também das suas produções para com os senhores feudais. E essa iniciativa favoreceu a ocupação das terras pouco habitadas que estavam ao redor dos feudos, proporcionando o seu uso produtivo, certo? Em alguns casos, essa ocupação de terras até pouco exploradas por iniciativa dos camponeses, né, que estavam trabalhando nos feudos, eles, para fugir da opressão, resolveram sair dos laços dos seus senhores, né, deixar os feudos e também passar a cultivar essas terras. Para sobreviver, eles se arriscaram, gente. Eles foram plantar em áreas que nem eram próprias para cultivo. Não eram terras boas. No entanto, eles trabalharam, eles drenaram, eles fizeram várias situações diferentes até conseguir que essas terras se tornassem terras produtivas. Eram áreas, por exemplo, pantanosas, que eram encharcadas em algumas épocas do ano e em outras áreas, né, outras épocas, eram cobertas por floresta, por mata nativa. Então, tinha várias situações aí. Tá? E eles conseguiram desenvolver novos e vários métodos para cultivo, ok?
Temos mais 2 atividades a serem realizadas. Não deixem de realizar nenhuma das atividades, certo, sexto ano? Continuando. Então, vamos falar aqui sobre as feiras e as rotas comerciais. Lá no período feudal, gente, a atividade comercial, ela não chegava ao fim completamente. Por quê? Porque ela foi caindo, foi acontecendo um declínio. A economia feudal era só a agricultura e o trabalho que era realizado pelos camponeses, tá? Que era voltado para quê? Para a existência deles, tá? Eles trabalhavam para o senhor feudal e também para que eles conseguissem se manter, ok? Essas trocas comerciais que existiam se limitavam aos produtos que eles conseguiam plantar na região que eles estavam, certo? Com a melhora dessas condições, por exemplo, climáticas, a troca de terras e a melhoria na produção do campo, aliado ao aumento da população, isso foi mudando. E a maior parte das atividades comerciais sempre acontecia em feiras. Essas feiras eram feiras temporárias e sempre eram organizadas pelos comerciantes, tá? Então eles se reuniam em algumas rotas, por exemplo, nas rotas norte e sul, e ali eles faziam algumas feiras. Essas rotas, gente, passavam por cidades. Então, por exemplo, a cidade de Champagne, na França, Flandres, também, né, que fica entre a França e o litoral da Bélgica, Frankfurt, Colônia. Então, todas elas, essas últimas na região da Alemanha, eram rotas, né, passagens para os produtores, os comerciantes, que em determinado período se reuniam e faziam ali a troca dos seus produtos. Muitos camponeses, artistas e artesãos também aproveitavam essas feiras e iam até lá para oferecer os seus serviços, mostrar os seus trabalhos, vender o seu artesanato, enfim, também aproveitavam esta feira livre que estava acontecendo. E essa era tão grande, gente, a quantidade de pessoas que passavam por ali, que cada vez mais, o tamanho da feira, ela ia aumentando, tá? Então, tudo que era excedente agrícola, né, e excedente de madeira, era vendido nestas feiras. Tecidos, tanto simples como luxuosos, especiarias, produtos de primeira necessidade. Tudo era oferecido nessas feiras, tá? Como eram trocas, essas trocas atraíam mercadores de vários lugares. E eles percorriam diversas rotas. Por quê? Compravam num lugar e vendiam em outro, tá? Então, eles faziam várias trocas, faziam uma grande movimentação comercial. Tudo bem? O comércio, gente, a longa distância foi reaquecido. Olha só esse mapa que nós temos aqui. São as principais rotas comerciais do século XIV. Estão vendo? Então, nós temos a rota do sul, rota do norte, tá? Então, prestem atenção aí neste mapa que você vai entender bem melhor todas essas rotas. Inclusive, o trecho marítimo, né? Os trechos marítimos também foram bem explorados nesta época aqui. Ok? Ainda, nós temos aqui uma pesquisa que eu quero que vocês anotem. E esta pesquisa vocês entregarão valendo nota para o quarto bimestre. Pesquisa da página 21, que diz o seguinte: no mapa que mostra as rotas comerciais do século XIV, é possível notar que o mar Mediterrâneo interligou o comércio de 3 continentes, África, Europa e Ásia, o que certamente garantiu a circulação de uma ampla variedade de produtos por essas regiões. Então você vai fazer uma pesquisa e você vai descobrir alguns produtos que eram comercializados nessas rotas, nesses portos dessas localidades, ok? Você vai anotar não no seu caderno, mas numa folha à parte, faça uma capinha, coloque o seu nome e você vai enviar aqui para o colégio na mesma semana em que você vai entregar a sua avaliação do quarto bimestre. Então fica anotado o seu trabalho de pesquisa aí
Ok, sexto ano? Continuando, vamos lá. Então, era muito comercializado, além desses produtos que nós falamos, as especiarias, ok? As especiarias. O que eram especiarias? Produtos como a pimenta, o cravo, o gengibre, a canela, e tinham um alto valor, gente, alto valor comercial. Por isso elas eram vistas principalmente na mesa dos nobres. Não era como hoje, que nós temos fácil acesso a todos esses itens. É super baratinho para nós adquirirmos qualquer um deles. Mas antigamente não era bem assim, tá? Elas não serviam apenas para temperar os alimentos. Elas também conservavam os alimentos. Mesmo porque antigamente não existia geladeira, né, gente? Então era necessário o uso das especiarias, inclusive do sal, tá? A compra do sal era muito grande e muito frequente para que não estragassem as carnes, né? Então, isso era muito utilizado, certo? O Ocidente produzia o que, gente? Vinhos, armas e tecidos, em especial tecidos em lã. E lá no Oriente existiam as joias, os tapetes que são famosos até hoje, tapetes persas, árabes. Também tinha a seda que vinha da China e as especiarias que vêm da Índia. Ou seja, cada lugar tem o seu produto, né? A sua especialidade, certo? Se juntavam então e realizavam o comércio, a feira, a troca desses produtos. Tudo bem? Apesar, gente, mesmo com a proliferação, com o aumento das feiras, que aconteceu por toda a Europa, inclusive nas rotas comerciais, essa estrutura feudal que existia, e nós estudamos lá no capítulo 13, ainda tinha uma certa força, tá? Não era o que predominava, mas ainda existia. E essa estrutura feudal, ela não favorecia o comércio. Por quê, gente? Porque, vocês se recordam, dentro do terreno do feudo, tudo que era necessário para a subsistência do senhor feudal e dos seus servos era feito ali mesmo, tá? Então, para que um comerciante conseguisse se deslocar do norte para o sul da França, ele precisava atravessar muitos feudos, porque ele estava viajando, certo? Então, ele precisava passar por vários feudos. E quando ele entrava nos feudos, ele precisava pagar para passar. Olha só, gente, já era um pedágio, vamos dizer assim? Era um pedágio, né? Então ele precisava pagar para passar por essas terras. Os feudos, gente, cada feudo tinha uma moeda própria. Regras particulares que eles deviam obedecer para conseguir passar. Então, era bem complicado esta parte para os comerciantes que precisavam viajar nessa época. A burguesia, gente, que era a classe social em ascensão, passou a ficar muito irritada com o sistema feudal. Por quê? Porque ele não queria favorecer e ajudar em nada a economia que era voltada para o comércio, tá? E aí, entre os séculos 11 e o século 13, as antigas cidades começaram a ganhar uma vida diferente, né? E ao redor das feiras começaram a surgir novas cidades, né? Castelos, mosteiros. E nos séculos 13 e 14, Veneza, Gênova, Florença e a região de Flandres, né, lideravam todas essas atividades comerciais. Genoveses e venezianos percorriam inclusive o mar Mediterrâneo, iam até os portos orientais para buscar as especiarias, e eles tinham um comércio entre as rotas norte e sul. Compravam lá e revendiam nas feiras livres, ok? Temos mais uma atividade a realizar aqui na página de número 22, sexto ano. Realizem essa atividade e nós vamos parar por aqui a nossa aula de hoje. Estou à sua disposição. Vocês podem já começar a leitura da próxima página, que é a página 23, onde fala sobre a vida nos burgos, tá? Para que você já tenha um conhecimento prévio para a nossa
próxima aula. Realizem as atividades e nós corrigiremos os nossos encontros no Meet. Estou à sua disposição no Acadesc, no WhatsApp do colégio, sempre que você precisar, tá bem? Que Deus te abençoe, um super beijo para você, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!